que os erros nos ensinam. Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Bem Assim Como Você É. Eu sou Susan Oliveira e juntos nós estamos estudando, conhecendo, aprofundando em todos os ensinos que a Palavra de Deus tem para as nossas vidas. E nós estamos na série Uma Mulher Virtuosa. Nós estamos aprendendo com todos os exemplos que a Palavra de Deus traz para as nossas vidas a viver de uma forma agradável ao nosso Senhor. E sim, nós precisamos aprender com os nossos erros. A Bíblia Sagrada está cheia de exemplos para as nossas vidas. Exemplos daquilo que deu certo e também daquilo que não deu certo, para que a gente possa aprender e aplicar tudo que a palavra nos ensina. Nós vamos compartilhar sobre um texto que está lá no livro de Gênesis, lá no comecinho. Provavelmente você já passou por ele. A gente vai falar da história de uma mulher que não tem o nome descrito na palavra, mas que ficou conhecida como aquela que olhou para trás. Você já sabe quem é? Nós estamos falando da mulher de Ló, uma mulher que virou uma estátua de sal. E esse contexto está registrado lá em Gênesis, no capítulo 19, onde a gente vai ver ali toda a história que Deus encontra ali com Abraão e Deus traz ali a revelação do que estaria para acontecer. Então Abraão intercede por aquela cidade. É claro que ele estava pensando ali na sua família, no seu sobrinho Ló, mas ele começa a conversar com Deus. Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? E aí Deus responde, por amor desses 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão entende que não tinha então 50 justos. E aí ele vai intercedendo e diminuindo aquele número até chegar a 5 justos. Senhor, se tiver 5 justos, o Senhor vai destruir? Não, Abraão, por amor desses eu não vou destruir. Então Abraão entende que aquela cidade ela estava dominada pelo erro, pelo pecado. Então viria sim o juízo de Deus. Então no decorrer dessa história, os anjos vão até a casa de Ló para retirá-los ali daquela cidade para que eles não fossem destruídos com o juízo de Deus sobre aquela terra. E os anjos precisam até apressar ali a família de Ló para que eles pudessem sair ali antes do amanhecer. E quando a gente vai na palavra ali em Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ver ali a partir do verso 23 que acontece então esse tempo de destruição, que chove fogo dos céus. Está escrito assim na palavra: saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia dela. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Esse é o único verso que está registrado a história dessa mulher. Uma mulher que olhou para trás e que virou uma estátua de sal. Não tem mais nada na palavra falando sobre ela ou relatando o nome dela, enfim. Ela virou uma estátua de sal e simplesmente deixou de existir. E pensando sobre isso, nós muitas vezes olhamos para trás. E olhar para trás nos remete àquilo que está no passado, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós deixamos, aquilo que fez parte da nossa vida. Aqui dentro desse contexto, a gente sabe que toda aquela destruição, que todo aquele juízo que Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra era em virtude dos pecados e de toda a depravação que estava acontecendo ali naquele local. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Uma mulher que não tem mais nenhum relato na palavra do que ela fez, do que ela deixou de fazer, da família dela, enfim, nós não temos mais nada registrado. Nem o nome dela foi escrito. Então ela olhou para trás,
virou uma estátua de sal, e o juízo de Deus que veio sobre Sodoma e Gomorra também alcançou a vida dela, porque ela simplesmente deixa de existir. Nós precisamos entender, queridos, que aqui a palavra ela quer nos trazer muito mais do que o que está escrito. Então, quando eu e você começamos a olhar para trás, isso demonstra que o nosso coração ele ainda pode estar preso às coisas do passado, que foi exatamente o que aconteceu com a mulher de Ló. Ela não queria deixar aquele lugar. Se o anjo traz uma instrução clara, vem alguém de Deus, vira para você e fala, não olhe para trás, e você não consegue dominar essa vontade, esse anseio de olhar para trás, é porque ainda tem algo dentro do seu coração que está lá naquele lugar. E quando eu e você olhamos para trás, olhamos para o nosso passado, ou estamos presos naquelas situações do nosso passado, nós não conseguimos viver o novo de Deus, não conseguimos viver aquilo que está no presente, não conseguimos romper para as coisas novas ou para a visão nova que Deus tem para as nossas vidas. E o tema de hoje, que é aprender com os erros, é exatamente para que nós, ao olharmos para trás ou ao olharmos para o nosso passado, que nós possamos enxergar tudo aquilo que Deus fez, todas as maravilhas, todas as graças, as bênçãos, toda a misericórdia, todo o fluir daquilo que Deus permitiu em toda a trajetória da nossa história até o dia de hoje. Eu não posso olhar para trás e querer voltar para aquele lugar, porque é isso que a gente entende ao ver o relato da mulher de Ló. Ao olhar para trás, eu e você precisamos aprender com tudo aquilo que nós vivemos e começar a escrever uma trajetória diferente, porque Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem algo para nos revelar dia após dia. Deus tem uma página nova para escrever a cada amanhecer. Como a palavra nos ensina lá em Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, por conta da misericórdia de Deus, nós temos um novo amanhecer. Na vida da mulher de Ló, ao amanhecer, ela olhou para trás. Ela mostrou que ela estava presa naquele lugar. Então, o novo que Deus tinha não poderia se cumprir na vida dela. Então, eu e você precisamos estar atentos a todos os momentos que nós olhamos para trás. Se nós estamos olhando para aprender algo e avançar, ou se nós estamos olhando para trás ainda presos naquele lugar. Porque se nós estivermos presos em situações que nós vivemos, em traumas, em eventos que aconteceram no nosso passado, nós não vamos conseguir romper para aquilo que Deus está entregando para nós nesse momento. Esse entendimento é tão importante, porque se nós estivermos presos, aprisionados, enraizados no nosso passado, nós não vamos causar impacto algum no nosso presente. Olha que importante termos esse entendimento. Se você quer fazer algo relevante nos dias de hoje, se você quer escrever uma história diferente, se você quer deixar um legado, se você quer viver os planos de Deus dentro daquilo que Ele planejou para a sua vida, você precisa avançar. Você precisa ir em direção ao novo que Deus tem. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa olhar para frente, olhar para o novo, entender que Deus está fazendo algo, que Ele é capaz de completar a obra que Ele tem e ir em direção a esse novo de Deus. E na sequência dessa história, a gente vai ver que esse passado, que essa raiz daquele lugar ali estava impregnado não só no coração da mulher de Ló, mas também ali sobre as suas filhas, na sua família.
Porque depois do relato da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão olha ali para o horizonte, ele vê que sobe fumaça da terra, então ele entende que veio a destruição de Deus para aquele lugar. E no mesmo capítulo, ali em Gênesis 19, está escrito a origem dos povos amonitas e moabitas, 2 povos que surgem ali da descendência de quem? De Ló. Ué, mas Ló casou de novo? O que aconteceu com a história de Ló? Me conta aí. Pois é, gente, olha só. A mulher de Ló sofreu o juízo de Deus porque ela olhou para trás, porque ela estava presa naquelas práticas, naquele lugar, naquilo que Deus abominou, naquilo que Deus queria destruir. Então, as filhas de Ló também tinham essa raiz no coração. Como que a gente descobre isso? Onde que está escrito isso? Então, a palavra nos diz que as 2 filhas, olhando para o pai, que já estava avançado de idade, e que as 2 não tinham homens para se unir com ela, não tinham famílias, não tinham estabelecido família ali naquele novo local, elas se deitam com o próprio pai. Elas dão vinho ao seu pai e em uma noite deita com o pai, tem relações com ele, e na outra noite a segunda filha. Dessas relações, desse incesto, surgem então 2 povos, os 2 filhos das filhas de Ló com o seu próprio pai. É daí que surgem os povos amonitas e moabitas, filhos de Ló com as suas filhas. Então vamos pensar, se Deus nos arranca de um lugar, Ele quer que tudo aquilo que estava naquele lugar seja lançado fora da nossa vida. E eu não estou dizendo aqui que você tem que abandonar tudo o que aconteceu no seu passado, todas as pessoas, tudo aquilo que você viveu. Entenda, o que você precisa deixar para trás são as práticas, são as atitudes que te afastam daquilo que Deus tem. E a gente sabe tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo que nos convence, que nos conduz, que nos mostra quem é Deus e que nos direciona para aquilo que Deus tem. Então, se você tem alguma prática, alguma raiz, alguma coisa que vem lá do seu passado e que às vezes te impede de viver o novo de Deus, você já sabe o que você precisa deixar. A palavra nos ensina que nós precisamos aprender com os nossos erros. Então, a partir do momento que eu olho para trás e que eu quero viver aquilo, eu não aprendi nada. Pelo contrário, eu quero voltar às práticas que Deus me mandou deixar. Então, Deus tem algo novo para a sua vida. E esse novo que Ele tem é novo em todos os sentidos. Então é uma nova vida, novos pensamentos, novas atitudes, novas respostas, novo em tudo. Queridos, Deus tem algo preparado para nós. Nós não estamos aqui nessa terra simplesmente de passagem. Nós estamos aqui para viver a promessa de Deus em nós. E a palavra de Deus ela é recheada de promessas. Ela tem inúmeros apontamentos daquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Então, a partir de hoje, ao olhar para o seu passado, que você aprenda, que você olhe para aquilo que você errou ou para aquelas atitudes que você sabe que não foram agradáveis ao Senhor e você deixe de lado tudo isso. Entenda que aquilo que Deus tem para sua vida é para que você possa impactar corações, impactar gerações, escrever uma nova história e não viver de passado. Não viva de passado, a gente vai para aquela frase: quem vive de passado é museu. E você é sacerdócio santo, você foi escolhido, você foi chamado por Deus, você foi planejado por Deus para viver tudo que Ele sonhou. Existe sim algo que Deus tem para você. Ele te escreveu, Ele te desenhou, bem assim como você é. É claro que nós precisamos submeter o nosso caráter ao caráter de Cristo, sermos moldados no caráter de Cristo. Mas as qualidades, o temperamento, a forma de ser, foi Deus quem entregou para nós. E nisso Ele quer te usar. Não viva de passado.
Pense no futuro, olhe para frente, coloque os seus olhos firmados no alvo que é Cristo e entenda que Cristo tem uma nova história para você viver. A partir de hoje, ao olhar para o passado, veja, agradeça, enxergue as misericórdias do Senhor sobre a sua vida e olhe para o novo com brilho nos olhos, entendendo tudo que Deus tem para cumprir na sua vida. E nessa série, Uma Mulher Virtuosa, a gente precisa olhar para tudo que a palavra nos ensina para aplicar na nossa vida os princípios do eterno. E é por isso que nós estamos aprofundando nas mulheres da palavra de Deus, em todos os exemplos, porque para ser uma mulher virtuosa, nós precisamos aprender com os nossos erros, nós precisamos olhar para pessoas que são exemplos e nós precisamos construir a nossa vida em cima dos princípios que o eterno deixou para nós. Eu tenho certeza que Deus está falando ao seu coração, que Deus está enchendo a sua vida e que Deus está apontando uma direção para que você caminhe, para que você avance, para que você vença, como alguém que conhece o Deus a quem serve. Ele sempre tem algo novo para nós. Não esqueça de curtir, de deixar seu comentário, de compartilhar com alguém, porque assim como Deus está falando ao seu coração, muitas outras pessoas também podem ser ministrados com aquilo que Deus está nos entregando. A gente ainda vai para mais um episódio aqui dessa série, Uma Mulher Virtuosa. Eu espero você no próximo vídeo e eu tenho certeza que ele ainda vai falar ao seu coração. Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.